Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Muito bom começar mais uma semana de trabalho com a vitória do Corinthians. Foi suada, foi sofrida, mas deu timão 1-0. Clássico, mais uma vitória do Corinthians e a gente leva as informações das últimas horas e os fatos mais relevantes do final de semana para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho, compartilhe o link aí com seus amigos em grupos de WhatsApp, mídias sociais, dê aquela moral pro canal TV Timão e assim a gente continua levando mais informações para vocês. Sejam todos bem-vindos! Bora falar do jogo? Pessoal, mais uma vez o destaque ficou para a arbitragem, né? Parece que o senhor Klaus estava assistindo a partida e esqueceu que ele era o dono do apito, que deveria ter, apitado, parado as jogadas. Precisou os jogadores do Corinthians avisar que o jogador do Santos já tinha cartão amarelo que ele precisava expulsar. Oh, meu Deus do céu, que lambança! Foi marcar falta 2 horas depois que o jogador do Corinthians, Yuri Alberto, marcou o gol, o segundo gol, estava comemorando, tinha até acabado a comemoração de tão atrasado que estava o senhor Klaus. É uma várzea. Falar um negócio pra vocês, hein? Se for para o VAR apitar todas as partidas, então para de pagar pro juiz. Acho justo. E você, o que acha? Bora lá falar do jogo? Bom, mais uma vez, o Corinthians entrou em campo com vários desfalques, alguns de última hora. O Timão começou jogando com Hugo Souza, Félix Torres de lateral direito, ou terceiro zagueiro, sei lá, né? André Ramalho, Kaká, Andileri, Maicon, Martínez, Breno Bidon, Carrijo e Igor Coronado. E no ataque, Yuri Alberto. Assim, pessoal, foi um time burocrático, né? Um jogo burocrático também, jogo truncado na maior parte do tempo. Corinthians venceu 1-0, gol que o juiz não marcou, né? A defesa aí do Brazão, ele tirou a bola de dentro do gol, literalmente. O juiz esqueceu que ele estava com apito, né? Que ele era o responsável por apitar a partida. Parece que ele estava lá ou fazendo, né, um treinamento físico ou assistindo, sei lá. Precisou o VAR chamar o juiz nos 2 lances capitais, 2 gols do Corinthians, um anotado tardiamente e outro anulado também 2 horas depois. Claro que eu estou aumentando, mas assim, é uma várzea, né, a arbitragem. Corinthians já não contou com Memphis Depay, com entorse no tornozelo. O Garro em transição física, né, depois de passar por um bom tempo aí, ficar um bom tempo no departamento médico. Não contou com o Ranielli e o Mateuzinho, foi o desfalque aí de última hora. Segundo a assessoria de imprensa do Timão, o ala ficou de fora da partida por conta de um edema na coxa direita. Ele já está em tratamento, mas, por enquanto, o departamento médico não traçou um panorama ou não deu uma data específica para o seu retorno. No pós-jogo, Dorival Júnior comentou sobre o resultado, que é importante, falou que em que pese, né, o resultado positivo aí do Corinthians, vitória em clássico importante, ganhando em seus domínios mais uma vez, o Timão tem muito a melhorar e falou sobre os desfalques, Depay e Rodrigo Garro. Para começar falando sobre o holandês, Dorival Júnior declarou o seguinte, abre aspas: "Não tem questão cirúrgica no tornozelo do Memphis. Estou até me adiantando em relação ao departamento médico. Não tem essa necessidade. O Memphis teve uma torção muito forte no tornozelo. Inchaço grande, absurdo. Talvez o tenhamos no meio de semana em condições de iniciar trabalhos. Ele está tentando acelerar o máximo possível. Hoje o tornozelo estava bem mais enxuto, mas ainda, talvez, não em condições", afirmou Dorival. Ele também falou que talvez, o Memphis esteja à disposição contra o Atlético Mineiro. O jogo está marcado para o próximo sábado, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, Dorival também se pronunciou acerca da possibilidade do Corinthians contar com Rodrigo Garro, abre aspas. "O Garro está voltando agora aos trabalhos, praticamente iniciando essa transição. É um fato importante. Confiamos que ele se recupere o mais rápido possível, na totalidade de sua condição. Quem sabe possamos tê-lo por 1 ou 2 partidas antes da virada, tanto da data FIFA quanto da parada para o Mundial de Clubes." Fecha aspas, completou o Dorival Júnior. O Dorival Júnior também tirou qualquer dúvida sobre o Corinthians poder contar com esses ou outros lesionados, Abre aspas. "Eu acredito que não teremos nenhum na próxima quarta-feira dos lesionados. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive vendo esse último trabalho. Naturalmente,
Apenas vi o trabalho do Garro, até porque o Matheus e o Memphis ficaram no departamento médico, afirmou Dorival Júnior. O Dorival Júnior mais uma vez terá muito trabalho para escalar a equipe na próxima partida. O lado bom da história, Yuri Alberto mais uma vez mostrou que pode ser decisivo e foi o gol dele que deu o placar final e garantiu os 3 pontos ao Corinthians. Sobre o gol decisivo, Yuri falou, abre aspas, uma vitória muito importante, foi um jogo difícil, um primeiro tempo muito difícil. No segundo, nós conseguimos criar algumas oportunidades. Pude fazer o gol, um gol muito importante. Só agradecer a Deus por estar alcançando marcas que nunca alcancei na minha carreira. Agradecer a torcida que também me dá uma força gigantesca. Só gratidão por alcançar essas marcas ao lado de caras gigantescos. É uma experiência absurda que estou vivendo aqui, afirmou Yuri. Falando em Yuri Alberto, ele pode sair? Está no radar de time europeu. Vamos saber quem. Pessoal, mais uma vez, Yuri Alberto volta a ser destaque, não apenas pelo gol, mas também por voltar a despertar a atenção de clube inglês, clube que já tentou contratá-lo no passado. Trata-se do West Ham. Segundo o portal inglês Transfer Feed, o West Ham voltará a tentar contratar o camisa 9 de uma vez, mas desta feita de forma diferente. Os ingleses teriam ou poderiam oferecer, além de dinheiro, um atleta brasileiro que poderia também ser envolvido no negócio. Trata-se do zagueiro Luizão, jovem em 23 anos de idade, que foi revelado na base do São Paulo e atualmente atua emprestado ou cedido pelo West Ham para um clube da Polônia. Em recente entrevista, o presidente Augusto Melo falou que, em que pese no orçamento curto, ele não fará ou não medirá esforços para reforçar a equipe na próxima janela de transferências. Falou que, se for possível, sim, ele está à disposição para que o Corinthians volte a se reforçar. Ele falou que fez muitas contratações, mas se a equipe técnica entender que o time precisa de reforços, eles não medirão esforços para tentar contratar jogadores que cheguem para agregar, para somar e para qualificar a equipe. E ainda recusou 14 milhões de euros por jovem revelação da base? Quem será? Pessoal, além de prometer reforços na próxima janela de transferências, ou pelo menos que não medirá esforços para trazer jogadores para o timão, Augusto Melo falou recentemente que recusou 14 milhões de euros por uma jovem revelação da base. Sobre o assunto, Augusto Melo falou em entrevista coletiva concedida em Parque São Jorge, abre aspas, recusei a proposta de 14 milhões de euros por um jogador que nunca deu um chute no profissional. Quando vocês viram isso? Eu trouxe os jogos da base para a arena. Fui eu que fiz isso. Tenho 8 atletas da base no profissional. Há quanto tempo não víamos isso no Corinthians? Isso é um trabalho profissional, é gestão. Precisamos de paz e tranquilidade para trabalhar. Vocês visitam o CT e podem ver o que está sendo feito lá. Muita coisa está sendo feita lá. Já reformamos os vestiários, vamos fazer outra estrutura. Entregamos uma nova quadra, uma caixa de areia com material que não compacta, não esquenta. O Augusto Melo está errado? Desabafou o presidente. Sobre o nome desse atleta, que o Corinthians teria recusado 14 milhões de euros. O Augusto Melo falou que não iria revelar o nome e disse que o técnico Dorival Júnior falou para ele abertamente que gostaria de contar com o jogador no time profissional. Abre aspas. Um jogador de 17 anos foi buscado por um clube lá da França. Não aceitamos o parcelamento. O próprio Dorival disse que quer contar com ele. Estamos avaliando. São oportunidades. Temos que dar oportunidades para cada dia a gente ter uma valorização melhor. A minha grande dificuldade é manter o elenco, conseguir renovar contratos. É isso que estamos fazendo. O que a gente procura é valorizar o atleta. O Corinthians voltou a aprender como vender jogador. Não é o comprador que decide o valor. Fecha aspas. Concluiu Augusto Melo. Ainda falando sobre revelação, neste domingo a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, revelou os nomes dos jogadores brasileiros que estão numa espécie de pré-lista, uma pré-convocação do novo técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti. Essa lista contém 50 nomes e o goleiro do timão está nela, Hugo Souza. O Brasil volta a campo na próxima data FIFA pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acontece no dia 5 de junho, diante do Equador, e também o Brasil irá jogar no dia 10, enfrentando o Paraguai na Neoquímica Arena.
Além do Hugo Souza, né, o Carlo Ancelotti teria colocado nesta pré-lista Neymar, Oscar, Fabrício Bruno, Gerson, Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro e Pedro. Desses, 6 jogadores são do Flamengo. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui, na vitória ou na derrota, é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.